Olá, mamães! O tema do nosso vídeo de hoje é casamento com propósito. Você deve estar se perguntando, né? Mas Elian, existe casamento sem propósito? Bom, eu acredito que não existe um casamento sem propósito, mas existem pessoas que vivem o casamento sem propósito. Com certeza, se você está aqui assistindo esse vídeo, não é esse o objetivo na sua vida, né? Ter um casamento sem propósito. Então vamos lá, que durante esse vídeo vamos conversar, refletir, discutir alguns pontos que são essenciais para a gente manter um casamento com propósito por muito e muito tempo. Todos nós iniciamos, um relacionamento aí com algumas intenções, principalmente o casamento. Ele tem uma intenção maior, ele tem um propósito. Nós mulheres, que muitas vezes idealizamos o casamento, iniciamos sempre essa vida, a dois, o casamento com um propósito. Com as dificuldades, com os obstáculos, com o passar do tempo, esse propósito pode ficar aí esquecido. E o casamento se tornar muito mais pesado, muito mais um fardo do que voltado a um propósito em si. Dentro desse assunto, dentro do casamento com propósito, vários aspectos estão relacionados, estão interligados. Um deles é qual o significado do casamento na sua vida. O que significa o casamento para você? Que significado tem o casamento na sua vida? Você foi uma pessoa que idealizou o casamento, que sonhou com o momento do casamento, sonhou em partilhar aí uma vida a dois, sonhou com a construção da família através do casamento, ou não? Você é uma pessoa que não tinha pretensão nenhuma com o casamento e as coisas aconteceram, surgiram na sua vida. Casamento com propósito está muito relacionado a isso também. Qual era o seu envolvimento, com o significado do casamento na sua vida antes mesmo de ele acontecer? Se você era uma pessoa que já tinha essa expectativa do casamento, se você já imaginava como seria o casamento e a vida dois na sua vida, com certeza esse casamento ou o propósito do casamento vai ter um significado diferente para você. A gente precisa sempre entender como era o casamento na vida da pessoa, como ela via, o casamento, antes mesmo de ela vivenciar. Pois isso vai ter grande impacto e grande influência em como essas duas pessoas vão construir e levar esse casamento adiante. É muito natural, como qualquer outro relacionamento que passa, por fases, que ocorram distanciamentos, atrações, então momentos que eles estão mais juntos, mais companheiros, momentos de maiores dificuldades, de maiores desafios, momentos que as coisas estão assim bem frias e momentos que elas estão mais aquecidas. Tudo isso vai estar relacionado com o significado que o casamento tem para você e vai dizer como você vai reagir diante dessas situações. Qual referência você tem de casamento na sua vida? Você tem um casal que te inspira? Você está rodeada de casais que lidam bem com os desafios do dia a dia de um casamento? Você tem casamentos que infelizmente acabaram por algum motivo e que estão muito próximos a você? Você tem o casamento como algo que a gente precisa tentar, mas se não der certo também tudo bem? Que referências você tem de casamento? Que casais são modelos e inspirações para você na sua vida? Qual foi o exemplo de casamento que você teve através dos seus próprios pais? Coisas assim bem simples e bem pequenas que a gente acha que não faz diferença, mas que estão presentes na nossa vida e principalmente no nosso casamento de forma inconsciente. Por quê? Porque são os modelos, são as maneiras como a gente viveu e que de alguma forma se tornou normal e natural para nós. De alguma forma nos ensinou como reagir, como se comportar diante de algumas situações dentro do casamento. Analisar esse ao redor nosso, esses casais que conviveram com a gente ou que estão próximos, faz toda a diferença.
Não só os que passaram, né, durante a nossa vida, mas também aqueles casais que a gente alimenta uma amizade, que são companheiros, né, da nossa turminha ali de encontros e de casais, os casais que acompanham a trajetória da nossa vida, os casais que partilham momentos com a gente. Podem reparar, a gente casa, aqueles amigos que continuam na balada, solteiros, a gente não consegue alimentar por muito tempo na nossa vida. Não que a amizade vá acabar, né? Mas é porque já não tá ali dentro daquele mesmo contexto, já não tá na mesma linha de raciocínio, dos mesmos interesses, e isso dificulta qualquer relacionamento. Assim como isso acontece com os casais que a gente tem contato, isso também acontece dentro do próprio casamento. Afinal, somos duas pessoas dentro de uma relação, dentro de um relacionamento. E essas pessoas também mudam a maneira de pensar, mudam os seus interesses, o que acontece em alguns distanciamentos. Coisas muito naturais que acontece com todos os casais e em todos os casamentos. E o que manda para alguns conseguirem superar esses momentos e permanecerem até melhorarem a sua relação pós esses desafios de um casal que acaba vindo a se separar é a maneira e a preparação que cada um tem para passar por cada uma dessas situações. Então são pontos que a gente vai conversando, parece que são pontos simples, mas na verdade são pontos determinantes na saúde do nosso relacionamento e do nosso casamento. Que objetivo você tem com o casamento? O que te fez querer um casamento? Né? O que te fez sonhar com o casamento? E depois de tanto idealizar esse casamento na sua vida, o que te fez querer casar com a pessoa que está aí ao seu lado? Você tinha um objetivo ou ainda tem um objetivo nesse casamento? A sua resposta também é determinante. Se você tinha, você já precisa construir outro, porque não dá para o objetivo ser algo passado dentro de um casamento. Um casal precisa estar sempre renovando e alinhando os seus objetivos para que eles permaneçam caminhando juntos. Então, você sempre tem que ter um objetivo ao lado do seu parceiro, ao lado do seu cônjuge, do seu companheiro. Isso faz toda a diferença para manter vocês dois próximos, alinhados ao propósito do casamento. Alinhamento de expectativas também é muito importante para manter um casamento com propósito, para manter um casamento alinhado, para manter um casamento saudável, para manter vocês firmes e fortes para tudo que vier a acontecer dentro desse relacionamento. Você pode perceber que no início do casamento a gente tem tantas expectativas sobre a pessoa que a gente está casando, sobre a vida a dois, sobre o que é o casamento em si. Até porque a gente não é ensinado nem preparado para o casamento, né? O cursinho de noivos que a gente faz é algo tão curto, é algo tão superficial. Mas quando a gente consegue ir trabalhando as nossas expectativas e conhecendo melhor a pessoa que está ali ao nosso lado e fortalecendo principalmente o nosso eu, quem somos nós dentro do casamento também, no nosso papel, tudo isso vai se ajeitando, a gente vai conseguindo equilibrar e ter um relacionamento mais saudável. Eu lembro que no começo do casamento, nem era por vontade de brigar, nem era por vontade de ter sempre razão, mas sabe capricho? Às vezes eu falava algo que nem tinha tanto sentido, não tinha muito significado, nem tinha tanto porquê, mas parece que eu queria até voltar atrás naquilo, mas por capricho, assim, talvez um orgulho, não queria e queria que aquilo acontecesse à minha maneira. Mas por quê? Porque no início eu criei uma expectativa diferente, né? Bem diferente da realidade, do possível, e não queria voltar atrás, e queria que aquilo acontecesse daquela maneira por um capricho. Isso não dá certo dentro de um casamento. A gente precisa ter maturidade para relevar, a gente precisa ter maturidade para ceder, a gente precisa ter maturidade até para assumir as pequenas coisas e mudar de opinião quando necessário. E isso sim faz diferença para manter um casamento com propósito. Cumplicidade do casal. Como um casal precisa ser companheiro nessa vida a dois? Eu sei que no namoro é fácil a gente ser companheiro, companheiro de balada, companheiro de festa, companheiro dos momentos bons. É maravilhoso, a gente realmente é muito companheiro dentro do namoro, né? Nessa fase aí que a gente está se conhecendo. Mas dentro do casamento é um verdadeiro desafio a gente se manter companheiro. Por quê? Porque a gente está ali
esteja bem, não esteja, a gente tá junto, 24 horas por dia. Quando bate aí, né, os momentos de descanso, os finais de semana, é um tempo muito junto, é um tempo em que a gente tem oscilações de humor, é que a gente tem aí as nossas expectativas mais altas e mais baixas, e essa cumplicidade do casal faz toda a diferença. A gente tem que ser cúmplices em todos os momentos, sejam eles difíceis, sejam eles fáceis, de tristeza, de alegria, assim como fala, né, os mandamentos e juramentos lá no momento do nosso casamento. Mas é a pura verdade, é a pura realidade. A gente está cada vez mais condicionado, moldado, sendo educado para algo fácil, para algo substituível, reciclável. Mas os relacionamentos, um casamento com propósito, não é assim. Por que eu disse que todos os casamentos têm propósito e só existe o verdadeiro casamento com propósito? Mas que muitas vezes as pessoas estão vivendo um casamento sem propósito, é exatamente por isso. Porque por muitos momentos as pessoas se deixam, né, levar por suas opiniões, pelo individualismo, por seus caprichos, assim como eu exemplifiquei aqui através de exemplos meus próprios. Mas isso não cabe dentro de um casamento com propósito, isso não cabe dentro da verdadeira vida a dois. A gente precisa aceitar, né, os nossos momentos amenos, os nossos momentos mais frios e querer aquecer esses momentos para aquecer também o nosso relacionamento e manter o nosso casamento sempre alinhado ao propósito que nos uniu a essa pessoa e nos fez querer viver um casamento. Compromisso com a felicidade do outro. Eu acho tão legal quando eu falo sobre compromisso com a felicidade do outro, principalmente aqui no consultório, as minhas pacientes me questionam. Como assim? Né? Eu não posso anular minha felicidade, eu também estou num casamento para ser feliz. Mas aí é que entra o individualismo. Se eu penso que eu vou casar para ser feliz, que eu quero casar porque eu vou ser feliz no casamento, porque eu vou ser feliz com aquela pessoa, já está errado. Já está errado. O casamento é para que eu possa fazer o outro feliz. Qual é a nossa missão no casamento? É ser um caminho mais curto para o céu, para aquela pessoa. É para que aquela pessoa consiga, através de nós, através da nossa sabedoria, do nosso amor, ter uma passagem aí um pouquinho mais leve e rápida até os braços do Senhor. Então a gente precisa sempre refletir, eu estou buscando um casamento, ou eu estou buscando no meu casamento a minha felicidade? Se for isso, a sua jornada, a sua trajetória no casamento vai ser mais arrastada, mais pesada e mais lenta. O amor, ele é capaz de diminuir as suas expectativas próprias para amar muito mais o outro. Por quê? Porque quando duas pessoas, né, entram no casamento querendo fazer o outro feliz, os dois vão estar felizes. Os dois vão estar ali dedicados a fazer o outro feliz e isso vai fazer o casamento dar certo. Quando a gente se alegra com a alegria do outro, quando a gente quer realizar os desejos do outro, quando a gente quer compartilhar dos sonhos do outro, viver momentos importantes para o outro, a gente está preocupado e dedicado a fazer o outro feliz, a gente entendeu tudo. Isso é a essência aí do casamento, né? Isso é a essência do amor necessário para fazer o casamento se manter firme no propósito. E se o outro estiver alinhado e dedicado dessa mesma proporção, você também vai estar feliz igual. Eu sei que muitas vão dizer: ah, mas o meu marido não pensa assim. É aí que está o propósito do casamento. Esse é o seu propósito. Moldar o coração do seu marido. Fazer com que o seu marido consiga ser essa pessoa que se alegra através da sua alegria. Que queira te agradar e que seja tão feliz por te agradar e te ver feliz. Essa também é a sua missão. Eu sei que cada vez mais que eu falo sobre a missão da mulher, seja ela na vida dela, seja ela na criação dos filhos, seja ela dentro do casamento, parece que é tudo mais pesado para nós. Mas pode ter certeza, se é assim, foi porque Deus nos fez capaz disso. Deus nos fez para isso. E por que não? Por que resistir? Por que querer fugir de uma missão que é nossa?
de algo que Deus preparou para nós, de algo que Deus nos fez para tal. E Ele nos capacitou para isso. A gente precisa respirar fundo, recarregar as nossas energias nele, a nossa esperança nele, encher o nosso coração de alegria e amor nele, para que a gente possa viver o casamento ou até mesmo viver o cuidado da nossa família dentro do que ele espera e do que ele preparou para nós. Não estou dizendo que é fácil, não estou romantizando também o casamento, como eu já falei aqui com vocês sobre romantizar a maternidade. Mas é porque é assim que tem que ser. Esse é o nosso caminho. Essa é a nossa essência, esse é o nosso caminho, essa é a nossa missão. E a gente precisa estar nela de coração aberto, dando o nosso melhor para fazer com que a nossa família viva o melhor, até mesmo a partir do nosso casamento com propósito. Não ter a separação como opção, eu acho que é algo que a gente precisa trabalhar e moldar. Porque desde que a gente está sendo preparado para o casamento, eu falo a gente porque ninguém nos prepara assim para o casamento hoje, né? Para o verdadeiro casamento. Mas desde que a gente está ali pensando em casar, arrumando enxoval, organizando as coisas do casamento, hoje em dia é muito comum a gente já tratar a separação como uma opção. Isso é um grande erro. Eu posso afirmar isso para vocês porque eu vivi isso na minha vida. Por muito tempo eu tive assim, né? Se não der certo, separa. Se não tá bom, separa. E não é isso. O casamento com propósito é aquele que ajusta de cá, ajusta de lá, e molda aqui, molda ali, e cede aqui, se esforça ali, se dedica, para que não deixe essa peteca cair. É um verdadeiro jogo de peteca, né? Pensei esse exemplo aqui, mas se a gente for pensar, é exatamente isso. Pula para cá, se estica ali, e é isso que Deus quer de nós através do casamento. Não é tratar a separação sempre como uma opção. Porque quando a gente trata sempre como opção, a gente acaba uma hora fazendo essa escolha. Porque essa opção vai nos chamar. Principalmente nos dias de hoje, no mundo de hoje, que a gente tem que fazer cada vez menos esforço, que as coisas estão cada vez mais à nossa mão, mais perto de nós. Mas eu tenho certeza que você que está aqui assistindo esse vídeo, que já passou e que também passa muitos desafios no seu casamento, porque eu passei muitas, mas ainda passo e vou passar, tenho certeza. Comece a encarar todos esses desafios como oportunidades de melhorar, de reajustar o seu casamento onde é necessário para que vocês vivam melhor. Se o seu casamento até hoje não foi como você gostaria que fosse, se o seu casamento até hoje não te fez tão feliz, se o seu marido até hoje não se dedicou para a sua alegria, comece agora a fazer diferente. Acredite que você pode até hoje não ter vivido um casamento com propósito, mas não existe casamento sem propósito. Encontre o propósito de Deus na vida de vocês, encontre o que Deus tem chamado vocês junto através desse casamento para viver. E se apegue nisso, sem medo de arriscar, sem medo do que está por vir. Entrega o seu coração, limpa o seu coração, abra o seu coração. Não tenha vergonha, não queira ter um casamento, uma vida a dois de teste, de jogos, de insegurança, de desconfiança. Eu sei o quanto isso é ruim. Assim como você, eu também já passei muito por isso e posso te dizer, são escolhas que a gente precisa fazer todos os dias na nossa vida para que a gente possa viver melhor, para que a gente seja uma facilitadora, para que o nosso marido se aproxime também de Deus, viva em intimidade com o coração dele e com o casamento. E um casamento dentro do propósito de que Deus preparou para nós. Isso, mulher, é você quem vai fazer. Isso cabe a você. E pare de achar que está ficando responsabilidade demais no seu ombro. Ele te capacitou para isso. Ele te chama para isso. Ele não vai te desamparar e você vai dar conta. Não sei se sozinha, porque muitas vezes os casamentos que acabaram vivendo, né, e acontecendo sem propósito, não conseguiram sozinhos. Precisam de uma ajuda, precisam de um auxílio, mas eu posso te garantir que é possível. E que é muito melhor
Sentir no coração que está vivendo um casamento com propósito, que está vivendo algo que Deus preparou para você, que está atendendo os desejos que Ele tem colocado no seu coração. Independente se às vezes você tem sentimento de que está se humilhando, independente de se às vezes você tem sentimento de que você já fez demais e não deveria fazer, tire isso do seu coração, se entregue, faça. Cuidado onde você busca opiniões e conselhos, cuidado onde você se espelha e busca referências, cuidado onde você compartilha a sua intimidade da sua vida, do seu casamento, do seu marido, do seu cônjuge e até mesmo dos seus filhos, da sua família. Cuidado. Volte seu coração para Deus, fortaleça a sua espiritualidade, busque o propósito do seu matrimônio, do seu casamento. Abra o seu coração para entender as respostas que Deus já colocou aí e Ele tem para você. Feche os olhos para essas coisas do mundo. Feche os olhos para tudo que é substituído facilmente. Porque aquilo que Deus preparou para nós não foi para ser substituído. Os sonhos que Deus colocou no nosso coração não foi para ser frustrados. Foi para ser realizados. E Ele te dá esse caminho, Ele te nutre, Ele te fortalece todos os dias. Você precisa de um pouco de sabedoria para descansar nele quando você estiver cansada. E tudo vai dando certo. O casamento é um propósito na nossa vida. E o casamento é com propósito na vida de vocês dois, de você e do seu marido. Se você não sente isso hoje, se você tem dificuldade de identificar esse propósito hoje, isso só afirma para você que você está distante dele. Que você está cansada e não está descansando nele. E que você precisa curar esse coração, curar as feridas que estão aí, para entender com muita sabedoria, sabedoria que Ele te deu, as respostas que Ele tem para você. E ser capaz de lutar pelo seu casamento, pela sua família, pelo seu cônjuge, sem achar que você está fazendo demais ou se humilhando. Você está fazendo o que Ele quer de você. Você está fazendo o que tem que ser feito para que você possa viver esse casamento. Um dia, eu escutei de uma paciente que ela tinha como espelho os pais dela, que eram casados já há mais de 30 anos, que tinham uma história muito bonita juntos, que hoje, depois de mais de 30 anos de casamento, trocavam muito carinhos, afeto, companheirismo, mas que ela tem recordação de que não era sempre assim, que tinham momentos, né, de desafios, de discussões, de dificuldades, e que quando ela passava pelas dificuldades no casamento dela, ela não conseguia ir tirar apoio, tirar opinião, conversar com os pais dela, porque ela tinha vergonha. E um dia eu falei pra ela, você pode ter certeza que os seus pais viveram tudo isso que você está vivendo e pode ser até que viveram coisas muito piores. Só que eles foram sábios. Eles nunca compartilharam isso com você, porque o problema era no casamento e não na criação dos filhos. E eles foram mais sábios ainda quando eles não deixaram esse casamento se perder. Porque é esse casamento hoje que te inspira e que também não te deixou até agora jogar o seu casamento pro ar. Quantas vezes esses pais dela passaram por dificuldades que eles quiseram abandonar o barco? Talvez ela nunca vai saber. Mas hoje, vivendo o casamento, eu, através da minha experiência, posso afirmar que eu também já tive vontade de desistir. Hoje isso não é mais uma opção na minha vida. Hoje a minha opção é levar o meu casamento a ser esse casamento que inspira os meus filhos, que mostra o caminho para os meus filhos, que eduque meus filhos no exemplo. Quando a gente consegue se encontrar nisso, dos propósitos de Deus para a nossa vida, nos propósitos de Deus para o casamento, a gente se emociona. A gente fica feliz de entender que a gente está sendo forte até aqui, porque tudo que vem dele e tudo que é dele para nós,
que tem esse chamado e nos faz sentir isso queimar dentro do nosso coração, tem recompensas. Tem recompensas imensuráveis. Não só de preço, mas de grandes valores. E a gente acha, né? Eu principalmente me acho vitoriosa, me acho forte, me acho guerreira, por poder conseguir passar por esses desafios e por essas dificuldades até aqui. Mas o impacto maior disso nem é na minha vida. O impacto maior disso é na vida dos meus filhos. Que Deus nos abençoou enquanto casal, enquanto marido e mulher, para sermos pais, para termos esses filhos, né? Deus nos emprestou os dois para que nós pudéssemos cuidar, honrar, educar, amar. E a gente não faz tudo isso pelo nosso filho só quando a gente está fazendo por eles. Mas quando a gente faz pelo nosso casamento, a gente está fazendo por todos. Porque o nosso casamento é a base da nossa família. É daí que tudo começou. E é daí que tudo vai continuar, vai se estabilizar, vai se fortalecer e vai perdurar. Então, quando eu falo de casamento com propósito, é isso. Eu sei que para muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento, parece muito difícil. Eu compreendo perfeitamente bem. Eu lembro quando eu passei diversas dificuldades no meu casamento, que eu quase cheguei a separar, e que eu assistia ou ouvia pessoas falando isso de casamento que eu achava tão distante de mim. Era praticamente impossível. E foi por isso que em diversos momentos aqui durante esse vídeo eu me emocionei. Porque eu sei da minha história. Mas eu posso garantir para vocês, através da minha vivência, através do que realmente é um casamento, que vale a pena. Não desista. E você é só uma pessoa beneficiada por todo o seu esforço. Então vale a pena. Tudo o que eu comentei, tudo que eu falei, tudo que eu te chamo para refletir hoje aqui através desse vídeo, vale a pena. E se você sente que não dá conta sozinha, que não conseguiu levar o seu casamento para um caminho saudável até aqui sozinha, busque ajuda. Se aproxime de Deus, tente aproximar o seu marido de Deus também, mas agarre essa responsabilidade para você. Traga isso como um propósito de vida seu, porque esse é o propósito também do seu casamento. Fazer perdurar, encher de amor, superar os desafios, mas vencer, né? E não desistir. Algo só não dá certo quando a gente desiste. Não se permita desistir. Não se permita desistir. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês no vídeo de hoje. Quero muito agradecer a companhia de vocês aqui. Se gostaram, aproveitem aí para curtir o vídeo. Aproveitem para se inscrever no canal e acompanhar tanto o YouTube quanto também o Instagram. Estarei aqui postando alguns vídeos esperando sempre vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.